Olá, eu sou Arnaldo Marques. Eu vou relatar uma experiência sobre uma observação do mundo que nos cerca. É muito interessante. No meu canal eu sempre peço para que as pessoas observem a espiritualidade no mundo real, nesta dimensão. Vai ficar mais fácil se você fizer isso, você entender o sentido da projeção, o sentido do estudo das energias. Se você não fizer isso, você não vai entender, vai ficar algo desconexo e você vai parar. Procure uma lógica. Se você está encarnado, procure a espiritualidade, o mundo espiritual vai se refletir nesta realidade. Esqueça os efeitos mágicos e ilusórios usados por espiritualistas mal intencionados ao longo da nossa história. Procure simplificar a espiritualidade. A espiritualidade ela se manifesta de uma forma bem simples. Eu vou fazer um relato aqui da espiritualidade se manifestando, das consciências mais densas, ok? Espero que você questione todas as informações aqui. É muito comum, quando você é um espiritualista, está buscando, está trabalhando de forma muito séria, você ter uma característica de assediadores que vão estar sempre por perto. No meu caso, eu percebo algumas consciências que me perseguem. Entenda que a personalidade de um encarnado ela vai continuar estando na personalidade de uma consciência desencarnada. Alguns tipos de personalidade que contêm o deboche, o sarcasmo, a ironia, aquelas pessoas que riem de canto de boca, que tem aquele desequilíbrio, eu considero ser um desequilíbrio. Esse tipo de pessoa que não é confiável, sempre fala mal, dificilmente está disposto a elogiar, mesmo quando nota determinadas qualidades em um amigo. Esse detalhe é muito importante você perceber. Mas vai tentar tirar proveito quando você fizer algo bom. Então, algumas características você pode notar: o deboche, o sarcasmo, as piadinhas, falar sempre mal dos outros, tentar se beneficiar de algo bom que o outro criou. É importante que você observe este ponto para você detectar esse tipo de personalidade. Então, sobre o acoplamento áurico, eu percebi que algumas consciências estavam se manifestando nas pessoas que estavam à minha volta enquanto eu fazia uma trilha, que não é um padrão de comportamento daquelas pessoas, mas elas permitiram em ter aquele determinado desequilíbrio por achar natural. Então elas não veem maldade naquele tipo de comportamento, em debochar, em fazer sarcasmo, em fazer uma piadinha, em rir e debochar do outro, o que para mim é muito sério. Para você que é um espiritualista buscador, eu creio que você acredita que esse tipo de comportamento também é uma falha moral muito grave. Mas para a maioria das pessoas que nos cercam, isso é comum. Então eu percebi espíritos mais densos guiando a forma como essas pessoas tinham que pensar. Então, quando eu estava perto de alguns tipos de pessoas, eles com o tempo começavam a manifestar determinados comportamentos, rir de forma desequilibrada, o deboche, o sarcasmo começavam a se materializar naquelas pessoas. Era muito interessante. Eu fui alertado pela espiritualidade mais sutil para observar. Então eles me acordaram quando aquilo estava acontecendo. Na descida dessa pô, foi um passeio muito bacana. Eu vou postar no Instagram, no meu Facebook, fotos e vídeos dessa experiência muito bacana, mas que a espiritualidade me proporcionou observar aspectos da espiritualidade se manifestando nesta realidade. É interessante que você faça essa conexão. Quando você perceber, você vai seguir o caminho da espiritualidade de uma forma muito mais séria. Você vai se dedicar de uma forma muito mais profunda quando você vê essa conexão. Perceber que a espiritualidade é algo simples. Então, esse tipo de personalidade eu vi se manifestando em grupos distintos. Um colega fazendo piadinhas comigo, que eu poderia encarar como apenas algo comum,
Mas ao longo do tempo eu observei um padrão de comportamento que não condiz com aquele que estava sendo apresentado para fazer uma piada, para debochar, para fazer sarcasmo. Nesse momento eu fui alertado sobre o que estava acontecendo. Então, mais uma vez, consciências mais densas estavam se acoplando àquela consciência encarnada, estavam utilizando daquele irmão para me atacar de uma forma bem agressiva, com palavras, mas tudo em tom de brincadeira, tudo de uma forma muito simples acontecendo, mas esse tipo de comportamento, apesar de parecer muito ingênuo, isso gera fissuras e densificações emocionais muito profundas. Então é muito interessante que quando você estiver passando por isto, levante-se e converse olho no olho para que você não interiorize determinadas emoções. Ao longo dos anos, um grupo de confiança se aproximou e está próximo há muitos e muitos anos. Então é interessante, são vários pontos enumerados aqui que você pode utilizar em sua vida. Caso queira, espero sim que você questione todas as informações aqui e absorva aquilo que for melhor para você. Ok? Forte abraço.